Você é do tipo que adora cachorro, que acha eles as coisinhas mais lindas desse mundo, mas diz que quando for ter um seu, só pode ser de raça? Então esse vídeo é pra você. Bom, para início de conversa, eu não quero atacar ninguém que tem cachorro de raça. Essa não é a intenção do vídeo. O que eu quero é que quem não tem ainda, reflita parte das informações que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Primeiro, eu vou começar com um dado básico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 30 milhões de animais domésticos vivendo em situação de rua. 20 milhões são cachorros e 10 milhões são gatos. Olha o tanto de animalzinho que tem por aí, esperando alguém pra dar carinho, pra receber carinho, e você aí querendo comprar o seu melhor amigo. E uma das primeiras desculpas que eu escuto de quem sonha em ter um animalzinho de raça é: ai, vira-lata é muito feio. Jura? Então vem cá que eu vou fazer essa desculpa cair por terra. Atenção! Olha essa cachorrinha aqui. Dona Belinda, se liga só nos closes dela. Olha esse charme, com a orelhinha jogada pro lado e uma carinha de surpresa. E aqui ela toda serelepe depois de voltar do banho, com o adesivinho colado na orelha. Ah, gente, tem como dizer que é feia essa carinha que dá vontade de esmagar de tanta fofura? Olha essa paz, essa calma, esse olhar doce, cor de mel. Como você quer dizer que minha cachorra é feia só porque ela é vira-lata? Sabe quantas vezes eu parada na rua para as pessoas dizerem: ah, que cachorra mais linda! Olha o tom marrom do pelo dela. Nunca vi esse tom achocolatado. E esse olho claro. Ah, olha essa orelhinha. Então, sério, se uma das coisas que faz parte aí da sua vontade incrível de ter cachorro é ser parado na rua para receber elogios, pode ficar tranquilo que isso tá garantido mesmo com os vira-latas. E pra provar que a Belinda não é um caso à parte, tenho aqui uma seleção de fotos de cachorros vira-latas enviadas pelas pessoas que me seguem no Instagram. Prepare-se para uma explosão de fofura. Mas aí você me diz: não, beleza, eles são fofinhos, mas meu sonho é ter um dog alemão. Tudo que eu sempre quis foi um pug. Aí eu preciso de um Luda Pomerânia. Gente, por trás dessas carinhas lindas, fofinhas e bem diagramadas, tem uma indústria horrível. Primeiro vamos falar dos canis. Quando eu era criança, minha família tinha um Akita. A minha mãe levou a gente na fazenda de um criador e lá a gente escolheu qual filhotinho queríamos levar pra casa. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco assustada. Quando eu cheguei, o cara abriu uma gaiola, de onde saíram vários cachorrinhos, eu não sei nem a conta. Eu sei que eu fiquei assustada porque era uma gaiolinha pequena e ele abriu a porta e saíram cerca de uns mais de 6, entre 6 e 10 bichinhos. E os filhotes de Akita são tipo do tamanho da Belinda. E eles estavam lá esmagadinhos num espaço minúsculo, esperando alguém visitar pra ir comprá-los por um preço absurdo. Mas enfim, na minha época minha mãe falou que era assim mesmo, eu era criança, vida que segue. Mas aquela imagem nunca saiu da minha cabeça. E é assim que acontece na maioria dos canis. Você pensa que quem vende cachorro é porque ama esses animais? Hello! It's all about money. E como funciona o mercado do dinheiro? Quanto menos você gasta com um produto, mais chance você tem de faturar, ainda mais se for alguma coisa que as pessoas procuram muito. Então assim, você já percebeu que raça de cachorro entra na moda? Então, quando uma raça entra em voga, os caras vão, investem na raça e aí eles dão a faturar, porque tá na moda. Aí a pessoa vai lá, paga 5, 8 mil reais no Luda Pomerânia, que provavelmente não tava sendo bem tratado. E eu falo sério quando eu digo a palavra produto, porque os cachorros, pra quem os vendem, são apenas um produto. E como é fabricado um cachorrinho? Todo mundo sabe essa é fácil. Uma fêmea precisa engravidar e parir. E a partir disso, né, os filhotinhos surgem. E aí como funciona na maioria dos canis, que muitos têm recebido a classificação nos Estados Unidos como Pup Mill, que aqui no Brasil a gente chama de fábrica de filhotes. As fêmeas ficam lá apenas para produzir os filhotinhos lindos das raças maravilhosas que vocês fazem questão de ter. Elas ficam numa sequência eterna de gravidez. A cada cio, elas são forçadas a se reproduzir. E aí, já nos primeiros dias de amamentação, os filhotes são arrancados delas e recomeça todo o processo. Próximo cio, mais uma cruza forçada, mais uma gravidez. Nesse processo incessante de gravidez forçada atrás da outra, elas muitas vezes quebram a costela, ficam deprimidas porque os filhotes são tirados cedo demais delas, adoecem e quando elas já não conseguem mais reproduzir, são sacrificadas, porque já não são úteis mais para os canis.
E o recomendado é que os filhotes fiquem por pelo menos 90 dias com as mães, para que eles se amamentem, peguem os anticorpos que eles precisam e um ponto muito importante, para que eles aprendam a se comportar como cachorros. Vocês acham que esse negócio de se defender, de saber brincar, é só instinto? Não, né, gente? Muitos dos comportamentos são replicados, são reproduzidos. Por isso que é legal que cachorros se socializem, mas que principalmente eles tenham esses 3 meses junto com os irmãos e com a mãe. E aí, quando os filhotes são arrancados antes desse período de 90 dias, eles não recebem todos os nutrientes e anticorpos que precisam. Eles têm grandes chances de se tornar cachorros ansiosos e agressivos. E a fêmea que pariu os filhotinhos e que vai ter outra ninhada em breve, vai só se deprimindo cada vez mais. E assim, muitas vezes eles são arrancados não é nem porque já tem alguém de olho, é porque eles precisam ir pras gaiolas dos pet shops ou dos próprios criadouros para que os visitantes possam vê-los e ficar encantados por aqueles filhotinhos de cachorro de raça o mais rápido possível, porque quanto menorzinho, mais lindo, né, gente? Pior pra eles. E ainda existe o mito da raça pura. Raça não é uma coisa pura, é uma coisa criada pelo homem. Segundo estudos, os cachorros vieram dos lobos, que começaram a conviver com os homens e ser domesticados. E aí o ser humano foi percebendo que se ele juntasse certas características de um cachorro com a de outro, eles podiam aos poucos criar raças que fossem úteis para nós. Vocês já ouviram falar do Turnspit Dog? Então, entre o século XVIII e XIX, eles eram super populares. E não é porque eles eram bonitinhos, não. Pelo contrário, os humanos achavam eles super feios. Só que eles eram muito úteis para virar o espeto de carne. Por isso o nome, Turnspit Dog. E aí você já viu um hamster correndo na rodinha de exercício? Os Turnspit Dogs tinham que ficar numa estrutura parecida, com um petisco na frente, e correndo, enquanto o espeto era girado lá na churrasqueira. Mas aí quando criaram os giradores de espeto mecânicos, eles foram deixados de lado, se tornaram obsoletos, foram sendo esquecidos e pararam de existir. A boa notícia é que a primeira Sociedade Global de Proteção aos Animais foi criada para proteger esses cachorros. Um cara chamado Henry Berg viu alguns deles trabalhando em situações completamente abusivas no hotel e resolveu tomar essa iniciativa. Isso para dar um exemplo forte de cachorro que já sumiu porque não era útil. Mas as raças que existem hoje também foram criadas para agradar o ser humano, tipo os Lulus da Pomerânia, que vieram de cachorros grandes, puxadores de trenós, mas as espécies pequenas foram sendo cruzadas, até que eles ficassem essa minusculosidade que existe hoje. Tem o pastor alemão, que foi criado para vigiar as ovelhas. O Pug é uma das raças mais antigas, ele foi criado 400 anos antes de Cristo, para fazer companhia para a realeza chinesa. Já o Akita, que eu já tive, ele foi criado para caçar, cuidar dos donos e proteger. E mais pra frente ele foi modificado para virar um cão de briga. O Bull Terrier foi criado para ser um cachorro de briga e atualmente estão se preocupando muito com a estética dele, porque ele tem participado de concursos de beleza. Então as cruzas têm acontecido muito mais entre cachorros mais bonitos, né, geometricamente alinhados, do que entre cachorros mais fortes, como era feito antigamente. Isso para citar alguns exemplos, mas repito, acontece com todas as raças. Então assim, o ser humano queria um cachorro pequeno e ágil, ele fazia o quê? Ele pegava uma raça menorzinha e cruzava com uma raça rápida. E aí a partir dos filhotes, eles selecionavam alguns e cruzavam entre si, até chegar no cachorro perfeito que eles queriam. E esse cruzamento forçado entre animais para atingir certas características, juntando animais que têm uma aproximação genética forte, né? Tipo irmãos, mãe e filho. Essa forçação que não é nada natural acabou criando doenças típicas de cachorros de raça. Os vira-latas não têm essas marcas genéticas no DNA, então são considerados cachorros muito mais saudáveis e com uma propensão a viver mais tempo que os cachorros de raça. Quando fala raça pura, dá a sensação que é um cachorro mais saudável, né? Não, os cachorros de raça têm mais problemas de saúde que os cachorros vira-latas. O Poodle Toy, por exemplo, tem a tendência a ter hidrocefalia. De tanto o homem tentar alcançar um cachorro pequenininho, a cabecinha deles, o crânio, diminuiu demais, o que causa problemas. O Dachshund tende a ter problemas seríssimos de coluna, como hérnia de disco. Os Rottweilers e os Boxers têm uma mega tendência a ter câncer no corpo todo. Os pastores alemães, os labradores, os Rottweilers e os Filas brasileiros costumam ter um problema seríssimo no quadril, chamada displasia coxo-femoral. Os bulldogs costumam ficar cegos e os dálmatas têm grande chance de ficarem surdos. Os bulldogs e os pugs têm muita dificuldade para respirar. Muitas vezes, quando eles estão brincando, correndo, eles ficam muito ofegantes e os donos precisam fazer eles pararem porque o cachorro tem risco de ter um piripaque e morrer ali no parque. Tem vários casos também desses animais que morrem durante o transporte no avião. É um caso super sério. E fica um alerta, a cada geração os focinhos estão mais encurtados e esse problema está mais grave. Os boxers têm uma tendência a ter problemas cardíacos,
E os dogs alemães, que são aqueles cachorros enormes, costumam ter problemas nos ossos porque eles não dão conta do tamanho cada vez maior que o ser humano está criando. Então, ele vai crescendo, mas os ossos não são capazes de aguentar a estrutura corporal. Quando você compra um cachorro de raça, você está estimulando isso tudo que eu falei. Fêmeas forçadas a engravidar, cio após cio, e sendo sacrificadas quando não são mais férteis. Cachorros sendo abandonados por não se comportarem em casa com calma e tranquilidade, porque eles estão sendo apenas cachorros. Filhotes, e principalmente filhotes agressivos e ansiosos porque foram separados da mãe rápido demais. Então essa população de cães abandonados nas ruas cresce porque o ser humano não sabe lidar com um cachorro que não é um bichinho de pelúcia, e cachorros não são bichinho de pelúcia. E o principal, você estimula uma indústria que não faz bem aos bichos, porque ser de raça pura é uma forçação genética que o corpo dos animais não dá conta e eles têm doenças típicas. Tudo na indústria de cachorros de raça é bizarro. E esse pensamento de que você só gosta de determinadas raças com tais características é uma construção social. Eu, por exemplo, quando eu fui adotar a Dona Belinda, antes de conhecê-la, eu fui atrás de um cachorrinho pequeno e branco, porque quando eu era criança eu tive também uma Poodle Toy, que eu ganhei de uma amiga que foi cria da cachorrinha dela. Então, eu vim morar sozinha, quis companhia, resolvi adotar. E fui numa feira de adoção atrás de uma cachorrinha com essas características. Olhei ali pros cachorros, nenhum me encantou. E aí fiquei buscando em perfis de ONGs, até que minha amiga falou, olha na Desabandone. E a última foto postada por eles era essa, da Belindinha olhando pra câmera pedindo colo. Esse olhinho doce me encantou na hora. Eu não liguei que era um cachorro que já era do tamanho da minha poodle, então provavelmente seria maior que ela, e muito menos que era um cachorro marrom de pelo curto. Eu fui na busca por um cachorro com uma característica, porque eu achava que era a característica que eu gostava apenas, e eu fui felizmente surpreendida. Hoje em dia a Belinda tem 18 quilos, ela deve ser, sei lá, 4 vezes o peso da minha poodle, e eu sou muito feliz por ter uma cachorra desse tamanho. Eu tenho achado muito mais gostoso fazer carinho nessa cachorrinha aqui de porte médio. Eu me divirto com cada detalhezinho dela, a orelhona, as patinhas serelepes, o rabinho sempre agitado. Quando você se abre para as possibilidades, coisas incríveis podem acontecer. E eu acho muito esquisito você ir atrás de um animalzinho pra dar e receber carinho e comprar um animal. Hoje em dia as pessoas até brincam, né, que são mães de pet, pais de pets, falam, vem cá com a mamãe, vem cá com o papai. Aí você chama o cachorro de filho e tal. Você compraria um filho? Isso não faz o menor sentido. E o problema é tão sério que países como a Inglaterra já estão conscientes. Por lá, as pet shops não podem vender animais com menos de 6 meses. O que ajuda a diminuir essas fábricas de filhotes que eu falei. Porque se você não pode vender um atrás do outro desesperadamente, você não precisa produzir em massa. E os cachorros são criados com muito mais qualidade de vida. Ah, e eu esqueci de comentar sobre essas fábricas de filhotes. Vocês devem ter visto matéria aí da Luísa Mary no atrás de algumas ONGs agindo, que esse ano no Brasil teve uns 2 ou 3 casos de resgate em massa de cachorros que estavam vivendo em condições insalubres nesses canis, nessas fábricas de filhotes. Eu vou colocar os links de matérias aqui embaixo pra vocês lerem e ficarem assustados. Eles são colocados em locais sujos, não recebem medicação adequada, vermifugação, vacinação, muitas vezes são mal alimentados, recebem alimentos com baixo nutriente porque são mais baratos. É assustador. Isso sem falar dos animais que são sacrificados ou abandonados pelos próprios canis porque não são tão bonitinhos assim e provavelmente vão ser difíceis de serem vendidos. Aí descarta, igual um controle remoto defeituoso. Pense bem da próxima vez que for escolher um melhor amigo pra morar com você. Você gosta mesmo de cachorro? Vale a pena fazer ele passar por tudo isso só pra você ter um cachorro com um design que você acha que é o único que você gosta? Acho que não, hein?